Fala pessoal, sou Leonardo Guiar. E eu sou Moisés Nóbrega. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Redcast, né, o podcast da Rede Consultoria. Um podcast que foi completamente formatado para te ajudar, empreendedor, a fazer a sua empresa crescer e crescer do jeito certo. Hoje o nosso tema, né, o nosso assunto vai ser a segurança da informação. Nós vamos discutir aqui a importância da segurança da informação para proteger a sua empresa, né? Como que você pode fazer isso na prática. De uma forma ou de outra, a gente sabe que seu negócio depende em algum nível de tecnologia e acaba que existe uma tendência para que isso aconteça de uma forma mais forte nos próximos anos. Isso significa que você provavelmente armazena muito mais informações dos seus clientes e da sua empresa digitalmente. Nós trouxemos alguns dados aqui, né, Moisés, que apontam que o Brasil é o segundo país que mais sofre com ataques cibernéticos. E hoje nós estimamos, né, essa pesquisa nos mostrou que existe um ataque, um sequestro de dados a cada 40 segundos no nosso país. É isso aí. E se você pensa, pequeno empreendedor, que esse tipo de solução, né, esse tipo de situação só acontece em grandes corporações, você está muito enganado, né? As pesquisas mostram que até 65% das ações acabam sendo ali, tendo como foco, tendo como alvo as micro e pequenas empresas, pequenas e médias empresas, melhor falando. E aí, para ajudar a gente a responder um pouco sobre essa temática, sobre como você, empreendedor, pode se proteger, a gente trouxe aqui o Gustavo Lívio, ele que é diretor da Provider Soluções, né, Moisés? Gustavo, muito obrigado por estar aqui conosco, né? O Gustavo, inicialmente, ele recebeu uma indicação, né, da rede, e foi interessante que nós nos conhecemos através de uma reunião que nós estávamos tendo com o Alexandre, né, da Café com Negócio. E ali ele falou: olha, vocês, a gente falando sobre rede, falando um pouquinho da história e tal. Ele falou: vocês são rede, né? Então eu recebi indicação de vocês para fazer trazer uma solução aqui para minha empresa. E foi aí que nós conhecemos Gustavo, sua trajetória. E só para que vocês entendam um pouquinho, né, de quem nós trouxemos aqui, o Gustavo, ele está no setor de tecnologia da informação desde 97, né? Já tem uma longa trajetória aí. Em 2007, ele fundou a Provider Soluções em Informática, né? Que tem a proposta de oferecer um serviço de suporte, né, e consultoria de TI, né, para empresas. E hoje a Provider é especialista, né? Depende, né, Gustavo? Ele vai nos trazer aqui uma informação bem mais especializada, apurada em relação ao segmento, né? Mas em gerenciamento de ambientes cloud e data center, né? Ele é também certificado, né, a provider nas soluções de Microsoft e a referência no mercado potiguar. Certamente esse é um mini currículo de Gustavo, mas aí, Gustavo, eu queria passar a palavra para você, se apresenta um pouquinho para nossa audiência, né? Quem é a Provider, quem é a Hybrid, quem é o Gustavo, né? E aí fica à vontade aqui, seja bem-vindo. Perfeito. Muito obrigado pela oportunidade, Léo e Moisés. Gustavo é um profissional da área de tecnologia da informação, né? Eu sou bacharel hoje em sistema de informação, pós-graduado em gestão de tecnologia. E aí a gente trabalha há muitos anos suportando ambientes de, de tecnologia, né? Servidores, estações de trabalho, ambientes de rede, roteadores. Então, tudo que dá suporte aos sistemas, ao armazenamento e ao processamento de dados dentro das organizações. Hoje nós atuamos especificamente com o setor corporativo, e aí, com a chegada das soluções de computação em nuvem, a gente começou a migrar gradativamente para este ambiente, né? A gente entende que isso hoje é um ambiente que consegue entregar para os clientes mais disponibilidade das suas aplicações e mais segurança, né? Além da necessidade de você fazer grandes investimentos em tecnologia, porque você consegue consumir você consegue consumir soluções robustas, pagando apenas por uso. Então, ele meio que democratizou o acesso ao que tem de ponta na parte de tecnologia. Então, a gente vem migrando gradativamente para esse lado, né? A empresa já tem cerca de 15 anos, começando com suporte, e agora computação em nuvem é o nosso carro-chefe, e data center, né? E como hoje você não tem como falar em computação em nuvem, em data center, sem falar em segurança da informação. Sim. Então, isso nos obrigou a nos especializarmos em algumas áreas da segurança da informação. A segurança da informação é um tema bastante amplo, né?
Inclusive, tem a parte da informação não digital, é uma parte que a gente não opera. A gente opera toda a parte de informação que está em meio digital, Aham. né? Onde você tem um profissional de segurança da informação, ele vai precisar de proteger aquela informação em torno de vários pilares, né? Sim. Na perspectiva de vários pilares. A confidencialidade, é quem vai poder estar tendo acesso àquela informação, né? A integridade, é você preservar a integridade daquela informação propriamente dita. A disponibilidade, na hora que alguém precisar de acessar aquela informação, ela precisa de estar disponível. E hoje a gente tem mais dois pilares, né, que está sendo inserido aí pela comunidade, que é a autenticidade e o não repúdio, né? Você não conseguir eh, não conseguir provar que não conseguir dizer que não foi você que enviou uma informação, né? Caso você resolva enviar alguma coisa criminosa ou mal intencionada, você não conseguir Provar o contrário provar o ali, né? contrário. E a autenticidade, que é quem recebeu uma informação sua, ser capaz de dizer que aquela informação realmente veio de você, Sim. ou de verificar que aquela informação veio realmente de você. Então tem esses pilares mais amplos, assim, que Está chegaria dentro nesses da 5 segurança da pilares. informação. Tudo dentro de segurança da informação. Tá. Perfeito. Gustavo, a nossa audiência ela é formada basicamente por empreendedores, né, que estão nesse processo, nessa jornada de crescimento. Eu acho que Certo. esse assunto de tecnologia é um dos principais drivers, né? Tipo assim, qualquer empresa que está em processo de crescimento ou que planeja crescer, ela tem que olhar para essa área, né? Sem sombra de Sim. dúvidas. Daí a importância desse episódio, daí a importância da gente estar falando de tudo isso. Para a gente ir conseguindo fundamentar, né, essa nossa conversa e ajudar o nosso ouvinte a entender como que ele pode se organizar na sua empresa. Eu queria que você começasse falando um pouco sobre o que é segurança da informação. Como que você explicaria, por exemplo, para alguém que é leigo nessa área, para que fique claro, no caso, para todo mundo. Você Uhum. vinha falando antes da gente iniciar a gravação aqui que existe, é um tema muito amplo, né? Que existem ali, no caso, várias áreas, vários pilares que vão reger toda essa questão da segurança da informação. Vamos criar esse alicerce aqui para a nossa audiência. O que Certo. você diria sobre o que seria essa segurança da informação? Certo. Segurança da informação. Vamos lá. Segurança da informação é tudo que toda ação que você tenha ou ferramenta que você coloque na sua empresa que esteja de alguma forma controlando o acesso a essa informação, ou bloqueando, ou permitindo com ressalvas, você está inserindo um elemento de segurança da informação, Perfeito. certo? No seu ambiente. E o outro elemento é essa barreira ela pode ser driblada, né? Que é o que Sim. o que a gente vê muito acontecer, né? Por mais que você coloque essas barreiras são transpassadas por ferramentas de criminosos cibernéticos que desenvolvem e aí burlam essas barreiras. E uma vez essa barreira burlada, você teve a sua informação violada, mas para preservar a integridade dos seus dados, você precisa de ter um outro elemento de segurança da informação, que são aquele que vai hoje é mais comumente chamado de soluções de backup, mas Uhum. são soluções, um cenário mais amplo, né? Existem backups, existem DRs, existem formas de você proteger a sua informação após você sofrer uma invasão, né? Sim. Então você coloca elementos de segurança da informação como barreira, né, para que o hacker não consiga invadir, mas uma vez ele invadindo, você precisa de ter outra gama de soluções de segurança que protejam os seus dados apesar de você ter sido invadido e Aham. que consiga restabelecer os seus serviços em tempo hábil para o seu negócio não sofrer um impacto tão grande e Aham. negativo, né? Então, o que acontece hoje, muito que a gente vê é que essas soluções de segurança da informação que atuam na barreira da segurança, na barreira do acesso à segurança, elas estão sendo muito facilmente, entre aspas, burlada, né? Uhum. Porque a gente vê muitos incidentes de sequestro de dados, inclusive não só em pequenos negócios, mas em grandes negócios. Sim. A gente teve um exemplo agora recente do Sebrae, que é uma empresa que investe anualmente, se eu não me engano, 170 milhões de reais em segurança da informação, Nossa. certo? E então eles tiveram essa Sebrae barreira de nacional, né? segurança, o Todos os Sebrae estados.
Exatamente. Eles tiveram essa barreira quebrada, né? E aí a falta de um elemento eficiente para preservar a integridade dos dados e restabelecer os serviços por parte de vários agentes grandes que tiveram seus dados violados, fez com que esses agentes passassem semanas ou até mesmo meses fora do ar, né? E de Ou, fato ou ocorreu com, isso. ou com nem todos os serviços restabelecidos, né? Ele restabelece uma quantidade mínima para seguir operando e os outros vão voltando devagarinho, Operando vai enquanto fazendo muita isso. coisa em papel ou de forma manual, em planilhas, né? E isso, além do impacto negativo interno, tem um impacto negativo também para com a De sociedade, né? marca, Que né? você, exatamente, você começa a não se Aham. sentir seguro de colocar o seu dado naquela Dentro do. instituição, né? Isso aconteceu com sites de e-commerce, grandes sites de e-commerce, né? Aconteceu com o Sebrae, foi um dos, mas teve a Renner também, teve vários casos. Eu acho que a Americanas.com recente também sofreu com um incidente como esse. Gus- Gustavo, usando esse ponto que você colocou aí, eu estava pensando aqui, se a gente fosse fazer uma analogia ainda mais simples, né? Você nos apresentou isso de uma maneira bem simples, mas se a gente pudesse ser ainda mais simples, Sim. era como se nós tivéssemos em nossa casa, né, e que alguns elementos de segurança que nós colocamos lá seria os elementos de segurança da informação. Então, por exemplo, uma cerca elétrica seria um elemento de segurança da informação. Sim, Um cadeado com a corrente seria um outro elemento. sim, Uma Serpentina. serpentina, né, que é aquele arame que tem algumas pontas, seria um outro elemento. E às vezes até mesmo algum outro instrumento que você pode usar para defesa internamente, você também pode ser considerado outro elemento. sim. Para que o nosso público entenda o que seria isso. Mas indo um pouco mais adiante, considerando isso, quais são, na sua experiência aí, de uma forma bem prática, os principais canais? Tipo, ele pula o muro, ele arranca a corrente, ele corta a serpentina, o que é que ele faz? De onde ele Sim, vem, né? De onde é, essa invasão, né, ao seu domicílio, que é a sua empresa, né, o sistema da sua empresa, ou e-mails, enfim, servidores vêm. De onde vem esse aí? O que é mais frequente e quais são os principais mecanismos que impedem, né, cada um deles? certo. Tá. O elemento mais frágil das organizações, e aí as pequenas organizações, aí eu acho que isso ainda é mais agravante, porque as pessoas Aham. normalmente que estão operando esses dados são pessoas normalmente com menos capacitação, com menos treinamento, a empresa às vezes não tem um programa de Aham. capacitação eh, relacionado à segurança da informação, que as grandes organizações, muitas delas já têm, né? Às vezes até ferramentas para você testar o quão vulnerável a sua segurança da informação está em Certo. função das pessoas da organização que estão manipulando aquela É. informação. E às vezes ele não tem porque não tem a dimensão do risco, né? Que eles estão É, expostos. exato, exato. Ele faz assim, a maioria das vezes de forma totalmente inconsciente, Uhum. né? Então, hoje é o elemento mais frágil de segurança da informação, é a pessoa, né? Ok. São as pessoas que estão manipulando aquelas informações. Então, é aquela pessoa que vai receber um e-mail de um Aham. churrasco e vai abrir e vai ser um vírus no lugar da foto, que vai receber um e-mail dizendo que ele foi Aham. sorteado, ou que o Pedindo para nome dele clicar está no no link, né? SPC, exato. Ou ele vai acessar um site para buscando um determinado tipo de conteúdo, e esse site é malicioso, a intenção dele é Sim. infectar, então aquele conteúdo vai servir só como uma isca para ele, Aham. né? Então, essa pessoa é o elemento mais frágil hoje, porque as empresas investem nas soluções de antivírus, de firewall, e existem várias delas muito Sim. robustas, bastante robustas. Só que você precisa de ter algum nível de confiança para poder liberar o acesso de uma Sim. pessoa a determinada informação, sob pena de você impedir que ela Sim. opere, que ela trabalhe, que ela execute as suas tarefas. Né? Então, é nesse momento em que você precisa de abrir um pouco a guarda da ferramenta para que a pessoa trabalhe, é que ele, usando as próprias ferramentas de trabalho, ele vai terminar infectando o ambiente dele, Sim. porque ele trouxe alguma coisa que não deveria de casa para a empresa, ele pegou um computador pessoal e utilizou num ambiente de trabalho
e esse computador sem passar por uma equipe técnica que fizesse algum tipo de checagem naquele Sim. equipamento, para saber se aquele equipamento Aham. estava seguro, né? Um pendrive, a um site que ele acessou que de repente passou nos filtros de segurança do Firewall e esse site era um site malicioso. Então, normalmente são essas pessoas que trazem que abrem as portas para esses criminosos cometerem os seus delitos Delitos. cibernéticos, Só para né? explicar aqui, o que seria firewall? O Firewall é a ferramenta que você utiliza para bloquear a Sim, entrada e saída de dados. E aí você tem vários níveis de Firewall. Você tem um Firewall de borda, que a gente chama que é o Firewall da internet, e aí ele vai monitorar a entrada e saída de dados pela internet. Você tem um Firewall a nível de sistema operacional, o Windows, o Linux e os outros sistemas. Eles têm firewalls internos também. E a segurança, ela ocorre em camadas, então esses firewalls eles trabalham juntos para entendi. proteger os ambientes, né? Então, o que você falou são coisas bem simples, né? É. É uma abertura de um e-mail indevido, colocar um pendrive que esteja infectado, abrir um site malicioso. Então, são coisas corriqueiras do dia a dia que toda empresa faz isso, assim, inconscientemente, sem nem pensar, Na né? analogia de Moisés, é como se a gente tivesse lá todos esses dispositivos, né, Moisés? E o usuário É, fosse lá e abrisse a porta, é, abrisse o portão para que, enfim, esse agente mal intencionado, né, estivesse entrando ali. Né? É meio que aquele caso do assaltante vestido de correios que vai lá, é, toca e a pessoa abre a porta para ele entrar. Então, na tua percepção, Gustavo, essa é a principal fragilidade que isso. está rodeando, no caso, esses pequenos negócios, né? Eu acho que fica um sentimento aí no empreendedor, principalmente olhando esses grandes casos que você comentou, né, de grandes organizações que possuem investimentos robustos, uma sensação de impotência, talvez, né, É, Moisés? De olhar assim e dizer, poxa, se Sim. essas grandes corporações foram alvos desse tipo de bandido, né, Uhum, como que eu posso me proteger ali na é, ponta? E aí você já trouxe aqui no início do nosso episódio uma baita dica, né? Assim, ou seja, se a empresa com soluções simples, com orientações simples aos colaboradores, né? Porque assim, isso não é só o empreendedor, né? Aí vem uhum, todos os seus colaboradores, de certa forma, todos os usuários, né? Que estão utilizando ali os sistemas no âmbito da empresa, que estão utilizando as redes, né? E aí, acho que, exato. não sei se a rede Wi-Fi, por exemplo, pode ser Sim, considerada como uma ponte de fragilidade, né? sim. Nesse aspecto. E, poxa, muito rico aqui. A gente já está tendo, no caso, dicas aí de como se proteger em relação a tudo isso. E isso, inclusive assim, aí você falando em Wi-Fi, aí já Sim. puxou o gancho dos mobiles, né? Aham. Normalmente, as empresas elas trabalham com uma rede só para tudo, para os mobiles, para os dispositivos e para os desktops e os seus servidores. Então, e as pequenas organizações é quem mais fazem isso, né? Você chegar e vai ter um Wi-Fi, me dê a senha da Wi-Fi. Aí o próprio colaborador chega com um telefone pessoal, que você não sabe o que é que ele acessa, você não sabe o que é que ele abre, que tipo de softwares ele tem instalado no equipamento dele. Hum, E aí você vai dar a senha da sua rede Wi-Fi, você só tem uma, Você está quando abrindo uma se porta. conecta, e você, na mesma rede onde está o seu servidor, o seu computador e o seu celular, in- de certa forma, pode ser um dispositivo sim, inseguro, você comprometeu toda a segurança da informação. Você botou para dentro de casa, você pode ter o botado o ladrão. hacker para dentro de casa, né? O cara Aham. pode ter aberto algum software no telefone dele e o hacker está monitorando as Sim, redes a qual aquele telefone se conecta, né? E uma vez ele entrando na sua rede corporativa, que era uma rede que você precisa de preservar mais a segurança, sim, ele vai ter acesso ali a uma gama de recursos e pode cometer o crime, o próprio sequestro de dados, né? Então hoje o normal é que mesmo você como pequeno empreendedor, você tem uma rede do tipo convidado, né, que é Aham. uma sim, rede isolada da sua rede principal. E aí essa rede convidada, ela não serve para só conectar quando chegar um convidado na empresa, não. sim. Você pode usar ela para conectar os dispositivos móveis dos colaboradores, Os né? pessoais, né, que não são Exatamente. corporativos. Toda ferramenta que não seja corporativa, e a corporativa ela deve ser realmente tratada do ponto de vista de segurança, deve ter os principais elementos, que a gente já Sim, vai falar aqui um pouco desses elementos que protegem a entrada, já falamos em um deles que é o Firewall. É, esses dispositivos móveis, você é uma coisa que você não tem controle sobre como é um item Dispositivo pessoal, né? Um pessoal, né? item pessoal, você não tem controle sobre o que está sendo feito ali. entendi. Então, chegou dentro da sua empresa, é um elemento que traz riscos altos à segurança da informação daquele ambiente.
Então, você ter essa rede de convidados seria uma das boas práticas que eu posso citar aqui, né? Aham. Essa rede isolada. Gustavo, a gente citou no início do episódio, né, que a prática, o crime cibernético, no caso de sequestro de dados, infelizmente é muito comum, é muito recorrente, né? A pesquisa trouxe aqui um dado de 40 segundos a cada novo ataque. Essa é a principal porta de entrada também para esse tipo de crime ou esse tipo de crime usa outras vias? Só para o nosso ouvinte, né, se pontuar, que tipo de crime é esse? Quando o criminoso, né, acessa ali o banco de É, dados da sua empresa e ele sai criptografando tudo ali, né? Ele é, meio que cria senha ali para tudo, bloqueia tudo e você passa do dia para a noite a simplesmente não ter acesso àqueles dados e eles começam a te cobrar ali tipo um resgate, né? Como se é. fosse um sequestro mesmo, e geralmente em criptomoedas, né, Uhum, Gustavo? é. É a mesma fragilidade para esse tipo de crime, ou no caso são outros caminhos, né, que ele É, utiliza para entrar na casa do nosso empreendedor? certo. Hoje, não, o hacker, uma vez ele invadindo uma rede ou invadindo um ambiente, ele pode cometer qualquer crime, entre eles o sequestro de dados, Entendi. Sim, né? O sequestro de dados é muito interessante porque, olhando do ponto de vista do criminoso, porque ele pode trazer alguma rentabilidade, né? Você pode ter crime simplesmente do cara colocar alguma coisa no seu site, fazer zoar com o seu negócio, sim, né? Até mesmo roubar dados da sua organização, mas nem lhe pedir, E você nem eh, saber ali que foi roubado, por você exemplo. nem saber que foi roubado. Ele vai utilizar aqueles dados e num vender mercado em negro outro que a gente chama de Deep Web, né? E ele vai vender aquelas informações, você não vai nunca nem dar conta de que aquilo ali sim, aconteceu. O sequestro de dados é um do crime que já pode trazer uma rentabilidade assim mais direta para o criminoso, Aham. né? Porque se você não tomou os cuidados necessários para preservar os seus dados, ou seja, se você não tinha uma cópia dos seus dados, uma cópia de segurança, que é o significado da palavra backup. backup, dos seus dados, você pode perder aquela informação. Então, para não perder, você termina algumas vezes tendo que pagar aquilo ali, Sim. né? Pagar o criminoso, Sem não é, garantia até, né? sem garantia, né? É. De Vai que aquilo pagar ali e será que ele vai entregar o é, mas é uma atitude desesperada, né? sim, Eu mesmo conheço empresas que pagaram e elas Aham. tiveram as senhas para descriptografar seus dados, mas não é garantia. Você está lidando com um criminoso, você não Sim. sabe se você É. vai conseguir realmente. A solução seria não tem outra solução, Gustavo, nesse caso, só pagar, ou, tipo, não tem como resgatar de outra forma? Olha, normalmente quando acontece um Sequestro. grande sequestro de dados, um grande vírus começa a infectar várias Sim, máquinas, os laboratórios de malwares dos antivírus, eles começam a trabalhar em ferramentas para descriptografar esses sim, arquivos daquele programa que criptografou. O sequestro de dados ele ocorre com N versões, né? Tá. Eh, então, você pode esperar por um tempo, né, para ver se algum antivírus desse desenvolveu uma ferramenta que consiga descriptografar sim, aqueles arquivos, mas também não é certeza. Aham. Então você pode esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses e não ter mais aquele dado de volta. entendi. Né? É como se o criminoso ele vai lá, ele pega esse dado, essa informação da empresa, né? Seja de clientes, de colaboradores, enfim. Aí É, ele embaralha essas informações, né? E cria uma nova senha que você é, não tem, né? Você como exato. empreendedor, como empresário, não tem. E aí ele te oferta um valor para dizer, olha, eu só te devolvo isso aqui com esta senha se você me pagar. Uma É. das soluções é pagar, mas você não tem a garantia. Hum, E a outra é esperar que algum antivírus, né, do mercado ele esteja é, trabalhando, me corrija se eu estiver errado, ele sim. esteja trabalhando numa solução para desembaralhar aquilo que foi É. criptografado para você poder ter retorno dos seus dados, não é isso? Se você não tinha uma cópia de segurança dos seus dados, sim, só tem essas duas soluções. Ou Entendi. Hoje. seja, a melhor saída sempre é a questão preventiva, né? Ou seja, É, você criar essas barreiras de forma antecipada, criar essas políticas, orientar as pessoas do negócio exato. de uma forma antecipada para que esse tipo de problema não aconteça. Além do sequestro, Gustavo, existem vários outros crimes, né, que todo dia estão sendo cometidos, eu acho até no ambiente doméstico, ambiente nacional, com a questão do Pix, né?
Acho que isso também acabou, de certa forma, incentivando. Quando a gente fala de toda essa infraestrutura que é necessária, eu imagino que esses criminosos eles estão a cada dia desenvolvendo novos métodos de embaralhar esses Hum, dados ali de uma forma diferente hum, daquelas que as soluções de malware, de certa forma, já tenham programação uhum, para receber, né? Você vinha eu- falando até que é possível que, tipo assim, eles estão é, vendendo na Deep Web, né, esse tipo de programação pré-estabelecida. é, E, infelizmente, esse tipo de ataque tem se transformado, tem aumentado até em termos de escala em função disso, na tua percepção. isso. Hoje, na Deep Web, como você comentou, é, existem sendo vendidos os seus próprios kits para montar os ransoms. Ransoms são essas ferramentas Aham. que são utilizadas para o sequestro de dados, que criptografam e, né, em função da chave, você tem que pagar um valor para ter essa chave de descriptografar. Então, como essas ferramentas para que hackers menos experientes possam montar o seu próprio ransom, isso aumentou exponencialmente a quantidade de ataques, né? É escola de É. criminoso, né? Escola de criminoso, né? Nossa. E assim, e aumentou com a possibilidade de esses hackers menos experientes, além de ter tido esse aumento exponencial, né, a possibilidade dele montar um ransom, montar uma ação criminosa em que ele criptografou e ele não consiga descriptografar, apesar de receber o Sim. dinheiro, é grande também, devido à inexperiência dele, Sim. né? Afinal de contas, ele comprou aquele pacote ali, ele não sabe o É, caminho inverso da coisa, né? É exatamente, vai ter conversa que ser entre pontinho. criminosos, né? É, Criminoso, criminoso. exato. É como uma situação de um assalto normal, né? Se você for assaltado por um criminoso mais experiente, a possibilidade de você não receber um tiro é muito maior. Aquele cara ele vai se manter mais tranquilo, em uma situação de animosidade. Quando você vai sendo assaltado por um criminoso menos experiente, uma criança, um negócio, a possibilidade daquele se assustar com qualquer coisa e atirar em Sim. você e você morrer é Acaba grande, sendo né? maior. E aí Aham. os dados já era, né? Já eram É. os dados. E aí já Nossa, eram os dados, apesar de você pagar. E o sim. cara até ter a intenção E a- de Até a boa a intenção, né? boa Entre aspas. intenção, entre aspas, de lhe devolver os dados, mas pode ser que a inexperiência dele Sim. faça com que É complicado. ele destrua tudo. Gustavo, fala pra gente. Hoje, por exemplo, pelo menos na rede, eu acho que muitas empresas, essa questão do armazenamento em nuvem, ele se tornou muito frequente, né? Uhum. É, enfim, muitos dos nossos clientes utilizam esse tipo de solução para armazenar os dados em nuvem. Conhecidos aí no mercado, nós temos o Google Drive, nós temos o Dropbox e Dropbox, tantos enfim, outros. o próprio da Microsoft, né? Que eu acho que O é OneDrive. OneDrive. Então, assim, quando a gente está falando desse armazenamento em nuvem, quais são os riscos são os mesmos? Eles tendem a ser mais protegidos? Fala para o empresário que faz isso no dia a dia, que ele Certo. armazena os dados dele, quais são os riscos que porventura ele esteja correndo, se é mais seguro e o que ele pode fazer para talvez evitar isso, entendeu? Certo. Uma invasão. Essas ferramentas que você citou são ferramentas de sincronização de arquivos com a nuvem, Tá. né? Aham. Não é propriamente uma cópia de Sim. segurança. A cópia de segurança, ela trabalha com snapshots, ela trabalha com momentos Do dia de ali. situação do seu Aham. dado, que aquilo ali foi preservado e aquela informação ela só vai ser acessada a fim de restaurar caso você tenha algum problema. Aham. Mas você não vai estar manipulando aquela informação que foi feita de cópia, Sim. aquele ponto de restauração da sua solução de backup. Já uma solução dessa de sincronização, se houver algum incidente, e coincidentemente, a gente teve essa semana passada com um cliente nosso, utilizando a ferramenta do Dropbox, uma vez qualquer máquina da rede onde essas pastas desse drive em nuvem seja infectada, ela vai sincronizar com a nuvem e a nuvem vai sincronizar nos outros dispositivos, de modo que em cadeia você tem o vírus se Sim. espalhando dentro Da de nuvem, todas inclusive. da nuvem, de todas as pastas Uau. onde essa nuvem essa pasta de Tá nuvem está sincronizando. sincronizada. E aí, você tem alguns recursos a mais, você pode recorrer ao fornecedor, né, pedir para ele fazer uma restauração em massa dos seus dados, né, mas a gente já, no passado, a gente já teve
essa triste experiência de precisar de recorrer e a gente não teve sucesso. A gente Hum, mandou uma cartinha, mandou tudo, o e-mail como eles nos orientavam. Aconteceu Sim, tanto com o Google Drive quanto com com o o Dropbox. Dropbox. Talvez hoje, como o crime de sequestro de dados está muito mais comum, eles estejam com soluções mais Sim, eficientes para isso. Mas esse meu cliente mesmo, que sofreu com o Dropbox, a gente tinha o backup do Dropbox dele. E sim. aí a gente restaurou esse backup e jogou de volta na nuvem dele. A gente limpou tudo que tinha na nuvem do Dropbox. ou seja, foi uma solução meio que física mesmo, ali no braço, É. né? Mas É, não deixou de ter expostos os seus dados, né? Você só exato. teve o backup ali para você continuar operando, mas os seus dados foram expostos em algum lugar, né? Se ele É. vendeu, se ele... Eu acho que O essa é sec... uma dica bem é, importante, desculpa te interromper, Gustavo, porque assim, muitos, talvez empreendedores, entendam que é esse tipo de solução, que o que está na nuvem já é uma espécie de backup do que está no seu É, computador, né? é, E aí, pelo que você está falando, não, porque se é, infectou ali, existe esse mecanismo de sincronismo que de fato exato. é a origem, a natureza dessas aplicações, né? Isso. Você acaba sim, replicando ali. Então, um backup, até uma solução bem simples, um HD externo, né, É, Gustavo, e fazer de uma forma periódica ali um backup desse isso. tipo de solução. Isso. Essa solução, ela protege no sentido de você perder um disco onde você está armazenando aquelas informações num computador. Você sabe que a parte está sincronizada, então você tem todos os seus arquivos em nuvem. sim. Quanto a isso, ela é muito eficiente. Mas se você for hackeado, Entendi. aí você vai ter um problema com esse tipo de solução, porque aí ela vai Hum. replicar o problema Eu- pode falar, Zé. para as outras pastas que estão sincronizadas no ambiente. Eu acho que ficou essa questão do backup, pelo menos me corrija, Gustavo. Eu entendi que é a solução mais acessível e prática para qualquer pessoa, qualquer empresa utilizar para que ela tenha os riscos, não, os prejuízos, né, os possíveis É, prejuízos minimizados, né? É, quando a gente fala de backup, que é esse armazenamento reserva, como que você poderia orientar as pessoas que talvez não tenham condições de, eu preciso ter o apoio de uma empresa como a Provider para estar fazendo aqui um backup, ou ela está no início lá do empreendimento, enfim. Alguma coisa mais básica que ela consiga fazer. Ela vai armazenar em 2 computadores, ela vai ter um HD externo. Quais são as opções que ela tem para poder fazer esse backup? Às vezes ele está ouvindo a gente agora, né? certo. Poxa, eu só tenho a minha informação todinha tá no meu único computador. Se esse computador quebrar, se enfim, alguma coisa acontecer, alguém invadir, como que eu tenho a possibilidade de ter um acesso reserva? Perfeito. Primeiro, a importância de que o backup ele esteja conectado ao seu ambiente apenas no momento que você está fazendo a cópia dos dados, né? Fazendo o backup dos Sim. dados. Ah, Depois, tá. uma vez feito o backup, é importante que aquele dispositivo seja desconectado, Fica offline. fique offline, Tá. né? Quando você está utilizando a computação em nuvem, isso ocorre de uma forma totalmente automática, Aham. né? Mas de repente, se o empreendedor ele não tem muito recurso ainda para investir numa solução de computação em nuvem, onde ele vai pagar de forma recorrente, não só pela solução, mas também pelo armazenamento dos seus dados na nuvem, ele pode utilizar um disco externo, né? Mas tendo sempre essa preocupação de que De desplugar ali o USB no final do backup, né? exatamente. E a frequência, né? Muitas vezes, quando esse processo ele é um processo manual, existe uma tendência a você negligenciar com a frequência. Ah, eu Uhum. faço amanhã, eu faço. Aí passa uma semana, passa 2 semanas, aí quando ocorre o problema, você tem um backup de 15 dias atrás. Então você perdeu 15 dias de uma operação, Aham. onde você não sabe mais quem é que está lhe devendo, quem é que você vai ter que pagar, Sim. o que é que você comprou, né? Você não tem mais dados de clientes novos cadastrados. Então, existe toda essa preocupação e essa disciplina que a pessoa que vai fazer isso de uma forma mais manual, que seria através do HD externo, Aham. tem que ter. Sim. E aí, Gustavo, imagino que existe algum tipo de solução, talvez até da Provider, eu queria que você explicasse isso, para fazer esse backup de uma forma automatizada, porque assim, para o Hum, empreendedor parar, a gente sabe como é o tempo dele, né? É. E fazer esse backup manual, acho que na prática isso não aconteceria como você está falando. Uhum. Existem soluções como essa, né, de fazer esse backup
automatizado, não sei. A gente trabalha com uma solução líder de mercado, né? Eu diria que as duas principais soluções hoje do mercado que ocupam, detém a maior fatia de soluções de backup a Aham, nível mundial, a gente trabalha hoje, que é o Veeam maravilha. Backup e a Acronis Backup, né? Sim. Hoje, mais forte, a gente trabalha com a Acronis porque é uma solução toda em nuvem. Aham, Então, é instalado um agente de backup na máquina do usuário, né? E esse agente vai ser responsável por mandar as informações que a gente quer proteger para um ambiente de nuvem. perfeito. E em nível de banco de dados, Gustavo, saindo agora desse sincronizador, que é algo mais comum, né? Isso aí. Que está gerenciando ali, de repente, documentos, vamos dizer assim, pessoais da empresa ou documentos corporativos, mas que não estejam em um nível de banco de dados, ou seja, que não foram gerados a partir de um sistema de informação gerencial, Certo. né? Se a gente olha, por exemplo, hoje para carteira de clientes da rede, nós temos alguns clientes que possuem sistemas mais antigos, por exemplo, que operam com servidor local, né? Em alguns casos extremos, alguns clientes usam até uma máquina, por exemplo, que está operando o caixa como um Uhum. servidor. Esse é um outro ponto, mas querendo ou não, é uma rede local ali que está armazenando esses dados, né, da operação. E alguns clientes utilizam um banco de dados em nuvem também, né? Como Uhum. a Amazon, uma coisa da vida, assim. Eu queria que você conversasse um pouco sobre isso, se existem diferenças de níveis de segurança, o que é mais recomendado, porque a gente entende hoje que tudo na nuvem tende a ser Uhum. mais prático, É, mais seguro também. A empresa que hoje nos escuta, que tem esse servidor local, ela tem que se preocupar em, poxa, vou fazer um projeto para levar esses meus dados para a nuvem com algum tipo de ferramenta. O que você nos diria sobre esse tipo de infraestrutura? certo. Então, hoje, até tomando por base aqueles pilares que a gente conversou no começo, né? A gente tem a integridade. Sim. Então, quando você mantém um dado dentro de um servidor seu, se o seu disco, por exemplo, se a sua estrutura de armazenamento tiver algum problema, você pode eh, perder aquele dado que está ali, aquela informação. Quando você contrata esse servidor na nuvem, você termina entregando para um terceiro essa responsabilidade, né? Aham, De manter, de preservar a integridade dos seus dados, a disponibilidade, que é você poder acessá-lo quando você precisar, e um servidor quebrado você não tem acesso a ele, né? Já no ambiente de nuvem, a gente tem a palavra de ordem é disponibilidade. Sim. Então, para você ter uma máquina virtual num servidor na nuvem, existem vários servidores físicos que trabalhando em suportam. conjunto para entregar aquela máquina. Aham, Então, você tem um nível de redundância muito alto, não só de máquina, hardware, como de conectividade. Sim. Você poder acessar aquela informação. Então, você tem uma estrutura com links redundantes, redundância de energia, que um equipamento hoje eletrônico precisa de energia para se manter ligado, operando, né? né? A próprio acesso físico àquela informação também é reforçado. Então, hoje, quando você contrata um serviço desse na nuvem, todas essas preocupações meio que já vêm no pacote. Você já Sim. transferiu essa informação essa preocupação para o seu fornecedor. Então, na prática, você termina tendo os seus dados num ambiente que você não conseguiria viabilizar aquele nível de segurança, porque a sua Sim. operação não ia conseguir dar conta daquilo ali. Você investir em servidores robustos, em links robustos, em redundância de energia. Aí você tem tudo isso quando você contrata um servidor em nuvem, né? Uhum. Então, E pode terminar. então hoje eu diria que assim, é uma forma, por isso que eu falei logo no começo. Você democratizou a segurança. Porque antigamente, para você ter uma estrutura, um ambiente seguro e performático dentro de casa, você precisava fazer um investimento que eram poucos que conseguiriam, Aham. Sim. né? E aí hoje não, hoje você consegue pagar por uso, então viabilizou para o data center fornecer aquele serviço, porque ele consegue entregar para várias pessoas, então ele consegue compartilhar aquele ambiente com várias pessoas, e viabilizou para você pequeno que não teria condições, talvez, de montar uma estrutura de servidores e de conectividade e de redundância de energia, para que você mantivesse o seu ambiente seguro e disponível, né? Há alguma vantagem hoje, Gustavo, de operar com um sistema desse, por exemplo, com servidor local?
com servidor local. Ou quais, até complementando sua pergunta, Léo, que eu acho importante, para quem é indicado um servidor local, né? Que Entendi. tipo de empresa? Será muda por segmento, por produto? Para quem que é indicado uma empresa tem um servidor local? Certo. Entendeu? Hoje, um servidor local, isso aí são as minhas verdades, Sim, né? mas Aham. você tem um currículo vasto aí, então você é autoridade no assunto. Então, um servidor local, quando é que eu indicaria? Quando a sua possibilidade de conectividade, ela for muito limitada. Você está Uhum. Por sei exemplo. lá, você está lá na Amazônia, montou uma Sim, empresa no meio da floresta, onde o seu recurso internet é muito complicado. E você Entendi. precisa de ter um sistema sim. de informação que consiga tocar alguma operação que você tenha local. Então, provavelmente é muito mais interessante ele ter um recurso localmente lá para ele ter acesso, porque a conectividade dele Ou tá, seja, tá limitada, o está que você tem a comprometida. disponibilidade do dado ali. Exato, Pronto. exato. Mas hoje, eh, eu até comentando com um grande escritório de contabilidade, que é cliente nosso, Sim, eh, falando sobre a Nelway, né. A sim, Nelway é Anel. uma a Nelway é uma empresa, né, que faz análise de dados, né, uma Sim, empresa recentemente comprada pela B3, então, ó, acredito que seja uma das maiores empresas de Big Data do país, talvez até do mundo, né. Essa empresa, ela tinha uma conta na nuvem de R$ 400.000, na conta na nuvem da Microsoft, Aham. né, ela era cliente do Azure, que é a solução de sim. nuvem da Microsoft. E aí eu conversando com esse meu cliente, eu disse: "Rapaz, será que essa empresa, tão especializada em análise de dados, não analisou que seria muito mais viável para ela ter essa informação na nuvem do que ter em servidores locais? Sim, Uma empresa que tem uma conta de R$ 400.000 por mês no Azure, ela teria condições de montar um data center sim. próprio e ter seus Aham. dados rodando internamente. Entendi. Mas ela optou por não, ela optou por manter na nuvem. Então eu acho que uma Aham. empresa dessa, ela já fez essa conta por você. Aham. Sim. Entendeu? Você pode até insistir, e quando você traz o servidor para dentro de casa, Sim. muitas vezes você não faz a conta completa do que você ganharia estando no ambiente nuvem, você não consegue fazer a conta correta, porque você simplesmente pega o seu servidor e divide pela vida útil dele. E aí você Sim. compara com. Você está mantendo ele na nuvem, mas você não tem ideia do custo total da propriedade de Sim. você Sim. ter um servidor Sim. local e de você ter um servidor na nuvem. Manutenção, uma Manutenção, série de coisas. energia, o próprio risco que você está comprando, porque você está dependendo agora de uma máquina só. Antigamente você tinha todo um Redundâncias. cluster, né, um conjunto de máquinas para lhe Sim. entregar aquela solução. Então, muitas vezes essa conta é feita de forma errada. E aí eu trago esse case dessa empresa que trabalha Sim. com análise, porque Fantástico. eu acho que certamente ele fez essa conta, Se certo? esse player desse tamanho, né, Gustavo, optou por isso, tipo. Essa empresa, ela conseguiria Aham. dinheiro em qualquer banco, ela tinha recurso para montar o data center que ela quisesse, Sim. né? Mas ela optou por manter na nuvem de terceiro. Hoje eles estão no Google, Entendi. mas As mais frequentes, assim, Google, tem a da Amazon, que é a AWS, tem mais. hoje a gente já temos muitas soluções de data center, de cloud, né? Sim. A gente, inclusive, temos um parceiro muito próximo aqui na região, que é a Trabalho. Hybrid Data Center, Ah, né? Eu acho que, inclusive, é o único data center privado que a gente tem atuando aqui em Natal mesmo, atendendo todo o mercado. A gente tem o IMD, mas ela atua de sim. forma mais limitada, só naquela Aham. região ali deles, né? Do Eles têm parque uma área do tecnológico, né? parque tecnológico. Então deixa eu entender, Gustavo. A Provider e a Hybrid, que faz parte também do grupo, né, que você Isso, administra, a Hybrid, ela fornece esse serviço de data center na nuvem, sim. né? E aí você tem toda a estrutura física, né? Porque toda solução na nuvem ela precisa ter estrutura física. Então você tem essa estrutura e eu acho que eu lembro que eu visitei lá. É, Você tem um gerador do tamanho de um navio é. enorme lá, com diesel para fazer dar todo esse suporte. Então, ao que a Hybrid fornece, que é essa solução de data center na nuvem. É Isso, isso? isso. Seria numa escala menor do que um Sim. AWS, do que um Azure. A Ah, gente consegue entregar um ambiente com um nível de segurança próximo dos sim. grandes data centers, né? Aham. Uma vez que a gente tem a redundância na conectividade, a redundância da energia, e o gerador Sim. é um dos elementos dessa redundância,
A redundância na refrigeração, Sim, na quantidade de servidores que a gente entrega para que a gente coloca numa solução para poder entregar uma máquina para um cliente, poder utilizar como sendo o seu servidor. Então, a gente tem um investimento imobilizado muito grande sim. para conseguir entregar esse tipo de recurso. E nos viabiliza porque a gente consegue entregar isso de forma compartilhada, Eu né? lembro que eu visitei lá e Gustavo me mostrou alguns, não sei se são, o termo seria critérios de segurança ou de não de redundância, né? Que é, É, se falta energia, você tem, e se um ar-condicionado quebra, que precisa manter numa temperatura sim, refrigerada, né? Minimamente ali, se o ar-condicionado quebra, você liga o outro automaticamente, se não liga o outro, e aí você tem um gerador, então tem várias opções para que o cliente da provider hybrid esteja sem tipo, a todo momento com a disponibilidade da sua informação lá, né, para exato. ele, independentemente do risco, né, ou das contingências que houver, não é isso? Exato, exato. Hoje a gente tem no nível de pelo menos um nível de redundância de pelo menos 3, né. Sim, Então, energia, a gente tem 3, a gente tem no break, a própria rede e um gerador. Refrigeração, a gente também tem 3 ar-condicionados que eles trabalham em conjunto e de forma totalmente automática, eles se alternam em independente. função da falta de algum deles, né. A próprio link, a nossa parte de conectividade também, hoje temos 3 links provendo conectividade para as máquinas que estão dentro do nosso data center. Então, a própria a segurança dos acessos, né, a gente cria também barreiras de segurança com portas, com fechaduras de duplo fator de autenticação, para Sim, que nem todos os colaboradores da organização, só aqueles que realmente, possam ter acesso àquela área ali, mas onde a informação mais crítica ou onde algum elemento desse de conectividade ou de energia estejam, presentes, né, então é uma área restrita. E tudo isso proporciona um ambiente, seguro para armazenamento e sim. disponibilidade de dados, É né. nessa hora, Gustavo, que entra a questão do. Porque assim, você é certificado Microsoft, né? Sim, Fala para o nosso público, a Microsoft é uma das Big Techs, né? Tá ali com é. Apple, Microsoft, Google. Fala para o nosso público se o teu certificado da Microsoft diz respeito a qual tipo de serviço que você presta na empresa, né? Até para que eles entendam que às vezes eles já estão lá, a gente está amadurecendo aqui e já está indo até para o finalzinho para você até apresentar a empresa, fazendo uma espécie de resumo, né, do que a Provider ela entrega, né, para qual tipo de problema é a solução que a Provider entrega para o nosso público entender. Certo. Bom, hoje a nossa certificação, tanto da empresa quanto minha e de alguns outros colaboradores lá, é na parte de nuvem da Microsoft, Sim, né. Essa parte de nuvem da Microsoft, essa expertise, muita coisa a gente pode trazer dentro do ambiente data center interno nosso, que é o da Hybrid, né? Muita dessa expertise a gente consegue trazer para dentro de casa. Outra coisa que a gente consegue fazer também é uma composição, né? A nuvem da Microsoft, ela consegue entregar uma gama de serviços na nuvem muito superior ao que a Hybrid entrega, sim, né? Não que o serviço seja melhor, mas é o tipo de serviço, né? Hoje a Microsoft entrega banco de dados na nuvem, solução de são soluções de nuvem sim. soluções de inteligência artificial, é, Um mix ali de é um mix serviços. assim de mais de 200 produtos, né? Hoje a Hybrid entrega 4 produtos, Sim, certo? Então a gente consegue fazer uma composição Hybrid de Microsoft e conseguir entregar uma solução Mais mais robusto ali. robusta para um cliente, caso ele precise, sim, né? Além de que as soluções hybrid, a gente consegue entregar para clientes para empresas bem menores, porque os preços são bem mais acessíveis do que uma Amazon, uma Google, uma Azure, né? A gente Entendi. consegue entregar. Gustavo, uma dúvida que me ocorreu aqui. Eu acho que é muito comum que essas empresas, né, independentemente do porte, elas utilizam muitas plataformas, muitas iniciativas, muitos sistemas. Usam CRM, usam RP, com finalidades distintas.
Como que é esse processo de implantação, né? Vamos chamar aqui de conversão. O cara que opera lá e tem um servidor local, Sim. para levar tudo isso para a nuvem, imagino que seja um projeto personalizado. É possível levar, digamos assim, dados de toda e qualquer solução. É preciso que esses fornecedores enfim, das mais diversas soluções que nossos clientes usam, é preciso algum critério? Tudo dá para levar para a nuvem? Como é que funciona essa? Sim, hoje tudo dá para levar para a nuvem. O ideal é que você consiga fazer algum tipo de tratamento na forma como você lida com aquele sistema, para você, até para você ter um ambiente de nuvem mais performático e menos custoso, né? Já que a nuvem você vai pagar por uso. Então, se puder ser feito alguns ajustes nos ERPs, nas estruturas de armazenamento de dados, nas ferramentas de acesso, que possa fazer com que aquela solução ela rode num formato mais eficiente e mais econômico na Sim. nuvem, é o ideal. Mas em tese você pode levar tudo. Muitas vezes você tem um ERP on-premise, né, que são esses ERPs instalados localmente, que o próprio fabricante ele criou a versão nuvem. E você pode ir para a própria nuvem da pessoa que está lhe fornecendo o seu ERP. A TOTS, por exemplo, ela tem a nuvem dela, que você pode usar Sim. o servidor local ou você pode utilizar o servidor na nuvem. Estou usando como exemplo a TOTS, que muita gente conhece, mas existem vários outros, né, que desenvolveram em paralelo a ferramenta dela para entregar aquele serviço para o cliente dele no ambiente de nuvem. Mas assim, se Mas, você tem uma nuvem genérica, desculpa a pergunta, talvez até leiga, você pode acoplar a qualquer RP, qualquer um, qualquer um. qualquer um RP. E a provider faz isso, A faz essa provider transição para faz, esse cliente. exato, faz essa migração não só para a nuvem, não só para o nosso ambiente, mas como para Microsoft e até o próprio AWS a gente faz também, se ele precisar. Gustavo, eu não sei se vai ser possível, você julga, se não, você pode dizer, tá? Imagino que cada cliente ele tenha uma característica diferente, e por isso, de repente, o projeto dele seja diferente. Quando a gente fala sobre assuntos que são um pouco mais distantes da realidade do empreendedor, Uhum. às vezes ele fica querendo saber sobre preço, meio que desconfortável. Será que minha empresa tem capacidade ou não? Eu não sei se é possível dar algumas faixas de preços sobre que tipo de solução o empreendedor pode ter com um custo recorrente de X, porque muito Sim, provavelmente existem, enfim, empreendedores que precisariam e seriam extremamente beneficiados, né, por certo. uma solução como essa que você entrega, enfim, que está correndo risco ali desnecessário. Uhum. O que você me diria sobre isso? Pronto. Hoje, uma solução praticamente que imprescindível que toda empresa precisa de ter, que é o seu backup, né? Você pode não ter antivírus, você pode não ter firewall, você pode não ter nada, mas o backup você tem que ter. Backup, se você tem um sistema de É o informação que básico. você armazena dados, você tem que ter o backup. Isso é fato. Então, uma solução de backup, que seria um ticket de entrada para ir para a nuvem, talvez mais interessante, você tem hoje a partir de R$ 40 um agente para servidor ou R$ 15 um agente para uma estação de trabalho, Sim, mais 42 centavos o giga que você está armazenando na nuvem, sim. né? Perfeito. Então, Quer se, dizer, é acessível, né? se você vai armazenar um backup de 100 gigas, por exemplo, você vai ter, não sei se eu vou errar na conta aqui, mas você vai ter R$ 4 de armazenamento com R$ 42 do agente do seu servidor. Então você vai gastar 50, não vai gastar 50 O reais agente para do ter seus servidor dados. seria a mensalidade, é isso? O agente, o agente do servidor é a ferramenta que você instala no servidor, que vai pegar os dados que você programou Sim. e mandar naquele horário que você programou para a Ah, tá. nuvem. Um robozinho, É né, um que vai fazer robozinho, o uma espécie de entendi. robozinho. Perfeito. Certo? Um backup, você cria políticas de a hora que vai fazer o backup, a quantidade de retenção que você vai querer daquele backup, quanto tempo ele vai ter que guardar, e tudo isso quem vai operacionalizar dentro da máquina é o agente, né? Entendi. Gustavo, já encaminhando para o final, Sim. você vinha falando de uma forma muito forte sobre esses pilares da segurança da informação, né? Você falou aqui sobre integridade, enfim, É. ter uma infraestrutura, seja na nuvem ou física, mas que preserve esses dados, né? Sobre a questão da disponibilidade, a possibilidade de você acessar.
Se você já pudesse meio que compilar, né? Quais seriam as principais dicas? De repente, não sei se uma dica por pilar, mas para organizar os teus pensamentos, quais são as principais dicas que você daria, no caso, para o empreendedor que está nessa jornada de crescimento e que naturalmente está preocupado aí sobre sobre essa segurança da informação, né? Pronto. Todos os elementos de segurança, todos os elementos de um sistema de informação, normalmente ele tem os seus próprios recursos de segurança já embutidos nele, Nativos. nativos, que são recursos que você comprou um Windows, você tem um Windows Defender, que é uma própria ferramenta de defesa do seu próprio Windows. Então aquele seria o antivírus gratuito, entre aspas, que já veio junto com o seu sistema operacional. Então você manter pelo menos esse antivírus aí ativo. Uhum. E aí, para isso, você precisa também ativar os updates de segurança do seu o computador, né? Para que essa base de dados desse antivírus ela se mantenha atualizada, porque os vírus eles estão sendo criados a todo momento, Uhum. Sim. né? Então você precisa de ter o dispositivo que você coloque para compartilhar a internet para dentro da sua organização, normalmente ela vem com algum tipo de firewall incluso. Por mais simples que seja. Então, você, pelo menos isso aí, você ter ele ativo, né? E o backup, que se você não tiver condições de fazer ele em nuvem, você fazer através de um HD externo, mas que Sim. esse seja sempre apartado do computador. Então, seriam, acho que, os elementos mais básicos para uma pequena organização ter. Ele vai ter o seu sistema operacional lá, original, para você poder fazer as atualizações, ativar os mecanismos de defesa do sistema operacional, que seria o Windows que está instalado no seu computador. Você ter a preocupação de contratar um técnico que saiba ativar os elementos de segurança do seu roteador, que é a ferramenta que vai distribuir a internet para dentro da sua organização, e você ter esse backup. Então, eu acho que é o básico do básico de qualquer empresa ter. E aí são recursos assim acessíveis a qualquer negócio, por menor que seja, Perfeito. É uma questão né? de cuidado, uma É, questão de zelo, tá? é uma questão mais do empreendedor saber que existe essa necessidade e contratar um profissional que possa até ele sabendo que existe, ele pode até cobrar, né? Às vezes Sim. o cara que ele chamou para ir fazer configurar aquele sistema, ele até Aham. sabe, mas o cara termina por não ter sido cobrado pelo cliente ou fazendo só o que o cliente pede, não ter esse zelo de ativar esses recursos ou de orientar de uma forma correta Aham. o empreendedor, né? E aí, Gustavo, a gente já falou sobre os ataques, né? As formas de prevenção, algumas dicas que você deu, mas ainda assim o empreendedor, ele muitas vezes lá está lá, ainda não entendi muito bem o que eu devo fazer ou quais riscos eu estou exposto, né? Esse empreendedor, como que ele entra em contato com o Gustavo, como ele entra em contato com a provider, quais são os canais, para que Perfeito. ele, poxa, eu preciso de ajuda, né? Vou recorrer a Perfeito. Gustavo. Perfeito. A gente tem hoje nosso WhatsApp Sim, corporativo, né? Que é o 4042 2220. tá. Tem o nosso site, que a gente tem o nosso Fale Conosco lá, né? O www.provider.global, né? Provider se escreve Provider, né? Em PROVIDR. POVIDR. E tem o próprio e-mail de contato, né? Que é o contato@provider.global. E aí, Perfeito. nesse e-mail de contato, a gente responde qualquer dúvida, ou, se for o caso, vai até a empresa do cliente para tentar fazer algum tipo Joia. de ajuda, né? Maravilha. Gustavo, eu queria te agradecer demais em nome da rede por estar aqui. É um prazer gigante estar dividindo essa mesa contigo aqui. Muito bom. A gente temos clientes em comuns, né? É, E assim, só para o nosso ouvinte entender, até mesmo soluções, Moisés, por exemplo, hoje a gente viu muito a implantação do home office, né? Essa questão da nuvem permite isso. Eu não quero resgatar isso, não, até nas palavras finais, mas assim, é muito interessante a forma como a provider, no caso, evoluiu e permite com que essas empresas evoluam no mercado, Juntos, né? evoluam juntos. Então, assim, poxa, eu vou levar toda a tua infraestrutura de dados para a nuvem para permitir que sua empresa rode bem no home office. E em segurança, né? Fantástico, com Rode bem e segurança, em né? segurança. Então, Gustavo, queria te agradecer demais aí em muito nome da rede pela, Pois não.
Foi muito rico aqui o nosso papo. Eu tenho certeza que o nosso empreendedor aprendeu um bocado hoje, né, Moisés? Com certeza. Perfeito, Palavras estou à finais, disposição. Gustavo. Estou à disposição de vocês, estou à disposição de alguém que tenha nos ouvido e que precise de algum apoio aí nessa área de segurança ou se está preocupado com a performance dos seus sistemas, né? Está à disposição aí para uma conversa totalmente informal, sem pode evoluir ou não para uma Igual essa prestação de daqui. serviço igual essa aqui. Estou à disposição também de vocês se precisar Ah, de joia. outro Com bate-papo, tá certeza. certo? Então, estamos aí, estamos às ordens para todos. Maravilha. E obrigado você, ouvinte, né, que nos acompanhou até aqui, que nos tem acompanhado toda semana. Seja sempre muito bem-vindo ao Redcast. Até o próximo episódio. Valeu, Valeu. Gustavo. Valeu, Moisés. Valeu, pessoal. Show, foi muito bom, Bom. Gustavo. Que bom, cara.